Nesse momento, a informação de que o presidente Lula se encontra conversando ao telefone com o presidente norte-americano Joe Biden, deve ter algum intervalo de lucidez, o Joe Biden, estão conversando sobre a questão da Venezuela neste momento. E é claro que, evidentemente, embora Joe Biden seja um governo de esquerda dentro dos Estados Unidos, para a questão norte-americana, uma suspeita de fraude não pode ser apoiada por nenhum líder governamental. Agora, Diego Tavares, aqui no Brasil, a oposição a este governo, no Senado, que é liderada pelo senador Ciro Nogueira, está movendo uma ação para convocar o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, a fim de questionar sobre a postura do Brasil diante das recentes eleições na Venezuela. Nogueira critica o que considera uma omissão e conivência do Brasil perante o que ele chama de um novo golpe de Estado aí de Maduro na Venezuela. Agora, o Diego Tavares, ele não precisa nem mover ação, a Comissão de Relações Exteriores pode convocar o ministro, ele tem a obrigação de comparecer para prestar esclarecimentos. Repito, ainda que se possa concordar que seja prematuro um governo, enquanto o governo, não nós estamos aqui debatendo, fazendo análise, mas o governo lançar uma declaração de repúdio à eleição é prematura, eu concordo. Mas pedir transparência, pedir a publicação das atas, cobrar a divulgação dessas atas, criticar a antecipação do Conselho Nacional Eleitoral em divulgar o resultado da eleição antes, isso não deveria ser esclarecido? A oposição não está no seu papel nesse caso? Sem dúvida nenhuma, Capês. Eu concordo que existem instrumentos melhores para que a oposição faça isso. Como você bem disse, o ministro poderia ter sido convocado a uma sessão especial para prestar esclarecimento e, inclusive, responder indagações dos demais senadores. Acho que isso seria até mais transparente do que uma ação judicial que pode, porventura, de qualquer ocasião, ser colocada em segredo de justiça, por exemplo. E nós não sabemos o conteúdo dessa ação, de modo que fica só o resultado político pela repercussão da conduta. Transparência mesmo, acho que viria mais em uma sessão dentro do Senado. Mas eu concordo com você, eu acho que o governo brasileiro não precisa se posicionar sobre o processo eleitoral, não precisa classificá-lo como justo ou injusto, como democrático ou antidemocrático. Mas o fato é que o governo brasileiro precisa atuar, como é dito, como é alardeado pelos 4 cantos do mundo, como líder do Sul global, e se posicionar a respeito na função de cobrança, cobrando que, de fato, a resposta de Maduro sobre todas essas contestações que estão emergindo pelo mundo sejam oferecidas. Eu tenho certeza que esse deve ser o tom da ligação que está ocorrendo nesse momento entre o presidente Lula e o presidente Joe Biden. Eles não estão discutindo soluções para o caso da Venezuela. Tenho certeza que o Brasil está tomando um puxão de orelha dos norte-americanos para que se posicione como líder do Sul global e que, de fato, pressionem o presidente eleito venezuelano a fornecer as informações e conferir mais transparência ao que ocorreu no último domingo na Venezuela. Acho difícil que o Lula possa fazer alguma coisa a esse respeito, diante do posicionamento dele de respeitar a soberania venezuelana, mas, enfim, os outros países não podem deixar de cobrar. O mundo ocidental, o mundo civilizado, não pode deixar de manifestar o seu repúdio sobre o que aconteceu. O que você acha que o Brasil tinha que fazer? Só curiosidade, o que você acha que você defende que o Brasil faria? O Brasil tem que atuar, novamente, na condição de líder do hemisfério sul do mundo. Você acha que não está atuando? Não está atuando. Cobrou alguma coisa? Você viu alguma nota do Brasil você quer nota? Fazendo cobrança? Você quer nota? Você viu algum posicionamento oficial fazendo algum tipo de cobrança? Você quer notinha? Porque se não for para fazer nada, Pepe, a manifestação da OEA que nós repercutimos também não serve de nada. Vamos falar. Não, nada serve de nada. A Venezuela é soberana. O que acontece lá é problema dos venezuelanos. Não, pelo contrário. É isso que a gente tem que fazer? Vamos lá. Vamos discutir a questão da forma séria, né? Eu não estou brincando aqui, Felipe. Parece que tá. Porque essa eleição aconteceu no domingo. Né? Domingo, segunda-feira, 2h, a gente teve o resultado fraudado das eleições da Venezuela. Nós estamos na terça-feira, né, um pouquinho mais de 24 horas depois da divulgação do resultado. O Brasil tem uma responsabilidade em ser o líder regional, em conduzir esse processo, ou, no mínimo, ajudar a conduzir esse processo da forma mais harmônica possível. Se o Brasil fizer igual a Argentina e criticar de forma veemente a Venezuela, o que vai acontecer? Maduro vai mandar
os diplomatas e o embaixador do Brasil fora da Venezuela? E se o Brasil sair da Venezuela, de que forma o Brasil vai poder ajudar os venezuelanos? Então me responde Com toda certeza, isso está passando na cabeça do Itamaraty. Isso está passando na cabeça do governo. Então, eu sou contra você ter uma postura assodada e fazer uma cartinha. Você gosta de cartinha? É engraçado que você gosta de coisa de enfeite. Não, quem gosta de assinar cartinha é a sua turma. É carta pela democracia, é manifesto de partido pelas eleições. Pode cartinha. O Brasil tem que ter uma postura firme contra a ditadura da Venezuela, claro, mas tem que agir para tentar conduzir esse processo de transição que vai ter, né? Seja negociando o exílio do Maduro para Cuba, ou para a Rússia, ou para outros países que aceitariam o Maduro, ou criando uma anistia geral e restrita na Venezuela. Não tem outra forma de resolver ali. E fazendo cartinha, você não vai resolver nada. Pelo contrário, você pode prejudicar os venezuelanos. Sou eu que estou de brincadeira aqui. Aqui no Brasil, você acabou de dizer que o sistema eleitoral venezuelano, o sistema de apuração, é muito semelhante ao nosso aqui. Aqui no Brasil, na última eleição presidencial, ao fim da noite, nós já sabíamos quem era o próximo presidente da República. E você minimiza esse prazo aí de praticamente 48 horas após o fim das eleições, quando nós temos pessoas venezuelanas morrendo nas ruas lá, uma convulsão social gigantesca. Felipe Monteiro, é óbvio que eu quero um posicionamento do meu país. Eu espero que o meu país, seja um país livre, se posicione sobre tudo que acontece no mundo. Felipe Monteiro, uma pergunta a você. Mas não seria um procedimento lógico do governo brasileiro cobrar a imediata publicação das atas, cobrar transparência? Então, por que o Brasil não liderou o grupo de 9 países que foi a Organização dos Estados Americanos pedir maior transparência e publicação das atas? Por que faltou o Brasil nesta relação? Medo de Maduro? Que medo do Maduro? Eu acho engraçado, Pepe. A questão é ideológica. Quando o Brasil de forma inédita, quando o Brasil de forma inédita... Fosse ideológico... Vamos ouvir então o Emerson Tawil e o Wilson Pedroso. O governo ficaria a favor do Maduro. O Diego Tavares, para depois ouvirmos Emerson Tawil e Wilson Pedroso. O apontamento não é nem sobre a situação, é sobre a incoerência aqui do meu amigo Felipe Monteiro. Porque quando o Brasil criticou a falta de competitividade das eleições venezuelanas de forma inédita, porque o Brasil nunca tinha aberto uma posição específica durante um governo de esquerda a respeito da Venezuela. Quando o Brasil fez isso, o PP veio aqui elogiar. Olha, de fato, é importante que o Itamaraty levante o tom contra a Venezuela nesse momento. E agora, PP, você veio me dizer que notinha não resolve de nada, que opinião do Brasil não resolve nada. Se o Brasil quer exercer o papel de liderança, que eu sei que é uma intenção que você tem, PP, que é também um desejo que eu tenho, que o nosso país seja de fato uma liderança do Sul global, eu acho que o Brasil tem que se posicionar sim. O Brasil exerce liderança através de seus posicionamentos. Nós não podemos interferir, não podemos colocar nossas forças armadas na Venezuela e transformar a Venezuela numa democracia. É por intermédio de notinha, é por intermédio de opinião, é mobilizando sim a opinião dos nossos países vizinhos. É isso que é exercer politicamente e geopoliticamente liderança. Não é, pelo contrário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro que o Celso Amorim... Finalizando, Felipe Monteiro, Celso Amorim se manifestou claramente que estava esperando a divulgação das atas das eleições. Então não dá para falar que o governo brasileiro está inerte e não está cobrando da Venezuela a transparência das eleições venezuelanas. E isso é muito, gente. Isso é muito, não é pouco. Um país como o Brasil, que exerce a liderança regional, não reconhecer o Maduro como presidente. E mais do que isso, ir a público e pedir para a Venezuela mostrar, né, o resultado do boletim de todas as urnas, isso é muito, isso não é pouco, não. Isso é muito mais do que você fazer uma cartinha e ser mandado embora pelo governo autoritário do Maduro. E você fazer outra cartinha. O governo brasileiro tem responsabilidade com os venezuelanos que estão lá. Tem que pensar de forma estratégica, de forma inteligente. E não é por meio de cartinha que você resolve. Olha o caso da Argentina, por exemplo. O Capês sabia que os maiores líderes da oposição da Venezuela estavam exilados na embaixada da Argentina? Sabe o que vai acontecer quando a Argentina fechar a portinha da embaixada e voltar para a Argentina, os diplomatas, os embaixadores? Os líderes da oposição da Argentina vão ser presos. Bom, olha o que a cartinha da Argentina gerou dentro da ditadura do Maduro. Então, Diego... o que eu proponho aqui é uma postura muito mais estratégica, muito mais cirúrgica,
para resolver de vez essa questão da ditadura da Venezuela. E o Brasil vai ter um papel fundamental. E não é por bravata e não é com catinho que vai resolver. Vamos aguardar. Vamos lá. Emerson Tawil, o nosso Felipe Monteiro faz, até de maneira eloquente, uma defesa da posição do governo brasileiro. Mas parece que a oposição não concorda, porque ela vai convocar o embaixador Mauro Vieira para prestar esclarecimentos sobre o que considera uma omissão. Até agora eu não vi uma manifestação do governo federal, por meio do seu presidente, condenando a falta de transparência. Ou seja, ou uma notinha ou alguma coisa, teria que ser, não é bem uma notinha, né? Uma nota oficial não é uma notinha. Qual a sua posição? Me parece que o Felipe Monteiro, que faz uma análise percussiente, está passando muito pano. Pois é. O que acontece? Primeiro que o senador aqui, o Ciro, eu acredito que o potencial de um senador é muito mais do que isso. Não se limita, até por ser oposição, você deve trazer um questionamento muito mais plausível, de potencialidade, compatível com aquela que você encara como oposição. Eu acho isso muito raso por parte da oposição, esse questionamento, do meu ponto de vista, mas também não podemos esquecer que os grandes líderes têm por si o seu posicionamento. E se posicionam justamente por conta da sua capacidade, seja intelectual, de arregimentar, de agregar, ou até mesmo pelo poderio que representa o Estado. Enfim, o que acontece é que o nosso governo disse já em outras ocasiões que iria acabar com a guerra da Ucrânia. Não conseguiu. E agora tenta conversar ao telefone, está conversando ao telefone com o presidente americano, que, com todo respeito, sequer tem capacidade de concatenar suas próprias ideias, tanto é que o seu problema de saúde fez com que saísse do páreo ali para a reeleição à presidência da República. Então, ali uma conversa de padaria, podemos dizer assim, que nada vai se levar, nada vai ter um resultado positivo. E mais, o governo brasileiro deveria sim se posicionar, como disse o Diego, por qual razão? Porque nós somos a potência da América do Sul, somos a liderança. E um posicionamento de um chefe de Estado se faz imperativo. Deve ser uma necessidade. E a omissão, o adágio diz, quem cala consente. Será que estamos consentindo o que vem acontecendo na Venezuela? É isso, todo mundo questiona um posicionamento por parte do governo. E isso é plausível, é o que se espera de um grande chefe, um grande líder. E, infelizmente, nós não temos na atual condição. E mais ainda, os nossos problemas são muito maiores. Esquece que nós temos 6 trilhões de déficit dentro da Previdência, 68 bi de gastos públicos aí, um rombo fiscal. São cerca de 580 mil venezuelanos aqui no país, por conta do regime ditatorial. Ontem, inclusive, fecharam as fronteiras do Brasil com a Venezuela. Por qual razão? A omissão é uma necessidade. E é o que a gente aguarda de um chefe de Estado, do potencial do Brasil, se posicionar diante de uma tragédia, uma ditadura como essa, levada a toque de caixa, e sequer o silêncio vai fazer com que ou você aceita aquilo, que é o que nos parece, que o governo aceita essa benemerência por parte da imposição do governo Nicolás Maduro, e a gente espera de um líder, de um chefe, que ele vá à frente, que ele vá à vanguarda. Ele é nosso líder e a gente espera, pelo menos, uma digna postura de um posicionamento diante de uma barbárie como essa. Wilson Pedroso, o Brasil, que ia fazer a paz entre a Rússia e a Ucrânia, queria reverter o deflorestamento da Amazônia, queria salvar os Yanomamis de um suposto genocídio. O Brasil, que fez tantas promessas e está afundado num déficit fiscal, não consegue mandar uma mensagem cobrando transparência das eleições venezuelanas? Capês, desculpa, o país perdeu a oportunidade. Agora, qualquer mensagem que mandar nesse momento já passou o time. Ficou em cima parece um governo de esquerda, parece o famoso governo tucano, ficou em cima do muro, mas pendendo para a esquerda, pendendo para um lado ideológico, pendendo, ao invés de ficar preocupado com o bem comum das pessoas, fica nessa questão ideológica, de um parceiro de ideologia, de um parceiro de esquerda. Olha, a esquerda precisa estar unida no hemisfério sul. Aí vai no Macron, olha, a esquerda tem que estar unida, combatendo a extrema-direita. Mas lá
diferente da França, que tem uma democracia, que existe uma democracia, na Venezuela não existe democracia. Nós não estamos falando num país como no Brasil, onde tem as urnas eletrônicas, voto correto, auditável. Lá o voto não é auditável, é um conselho de conchavo de amigos, que se você também não for amigo, você vai preso. Você é sequestrado. O governo brasileiro está perdendo a oportunidade de mostrar um país pujante, um país grande na linha da democracia, não indo ao encontro de uma ditadura que não respeita os direitos humanos, como eu já disse aqui, Capês. A Mel pode mostrar as imagens. O povo está na rua pedindo democracia. O povo está na rua querendo a validade do que eles foram votar no domingo, que foi mais de 70% a favor do Edmundo Gonzalez, né? Edmundo Gonzalez. É a voz do povo, não é o pessoal do Linha de Frente que está falando, não. É só mostrar as imagens, a quantidade de pessoas que estão na rua pedindo por democracia, pedindo respeito ao voto, pedindo por mudança. Sem contar o sequestro do líder opositor Fred Superlano.